Acabou a temporada do futebol europeu e tivemos várias histórias legais. Tivemos, por exemplo, quebras de hegemonias bem interessantes em Portugal, na Espanha, na França, na Itália. Times que ganhavam sempre acabaram perdendo, mas provavelmente você já viu bastante sobre essas quebras de hegemonia. Aqui vamos destacar outras histórias também, histórias de acessos com clubes bem interessantes que estão chegando aí na elite. Vamos lá falar deles. Enquanto a temporada europeia está chegando no fim, no Brasil o Campeonato Brasileiro está começando e a melhor maneira de você ficar por dentro da Série A é com o aplicativo OneFootball. Acesse o link que está aqui na descrição, baixe o aplicativo, configure lá da melhor maneira para você, como você preferir, com o seu time preferido, suas competições preferidas, e aí você vai receber várias notícias, vídeos, tem mercado da bola, tem tempo real das partidas, com estatísticas, enfim, é um aplicativo completo para você ficar super bem informado sobre futebol. Aproveite o OneFootball. Na França, a quebra de hegemonia foi com a derrota do Paris Saint-Germain, time bilionário, cheio de astros, não conseguiu fazer frente ao Lille, que montou uma equipe competitiva, bem interessante, que é um clube que teve dificuldades recentemente, fez temporadas ruins até recentemente, mas dessa vez realmente foi muito bem, uma reta final bem emocionante, o francesão teve uma reta final interessante, que é bastante surpreendente, e o Lille conseguiu garantir esse título aí, quebrando a hegemonia do Paris Saint-Germain. Mas, como combinado, vamos falar mais das divisões de acesso, e na segunda divisão da França tivemos o acesso do Clermont, muito interessante, clube muito interessante, é um time que a data de fundação dele é de 90, portanto é um clube até recente, de 30 anos apenas, mas ele até tem uma história anterior a isso, passou por fusão, mas depois passou por falência. O Clermont, como existe atualmente, nunca disputou o campeonato francês, a Ligue 1, a elite do campeonato francês, e estava na segunda divisão desde 2002. Então foi amadurecendo aos poucos até chegar agora na elite. E o mais legal do Clermont é que ele tem alguns posicionamentos sociais muito interessantes. É um time que sempre se posicionou muito fortemente contra o racismo, por exemplo. Em janeiro de 2020, quando aquele gesto de se ajoelhar antes das partidas nem era tão difundido assim, o clube fez isso para protestar contra casos de racismo. É um clube que já se posicionou muito fortemente contra o machismo no futebol, inclusive com ato concreto de contratar uma treinadora para treinar o time masculino, uma ex-zagueira, Corinne, treinou o time por 128 partidas e só saiu porque foi treinar a seleção feminina, é a treinadora da seleção feminina da França atualmente. E aí o substituto dela foi Pascal Gaustian, que é exatamente técnico até hoje. Então o time tem a filosofia de manter treinador desde 2017, o mesmo treinador. Hoje, inclusive, tem a curiosidade porque ele treina o filho dele, Johan Gaustian, que é até titular da equipe. Enfim, provavelmente por méritos, porque o Pascal Gaustian foi eleito o melhor técnico da segunda divisão francesa, então provavelmente faz um bom trabalho ali, sem puxar saco do filho nem nada disso. E vale destacar como o time realmente amadureceu bastante. O Clermont, na temporada passada, já poderia ter subido, esteve na briga ali pelo acesso, mas o campeonato, a segunda divisão da França, foi interrompida por causa da pandemia. Eles não voltaram com a disputa, decretaram que os times que estavam na zona de acesso iam subir, enfim, não voltaram com a disputa, e isso acabou, de certa forma, prejudicando o Clermont, que estava a 3 pontos do time que acabou subindo. E aí ele não conquistou esse acesso, portanto. Mas nessa temporada teve um ótimo desempenho, bem consistente, inclusive com uma arrancada muito boa na reta final ali, 5 vitórias e um empate. Só não foi campeão porque na segunda divisão da França está o Troyes, um time já bem tradicional e que recentemente foi comprado pelo Citigroup. O Citigroup está investindo no Troyes, é um clube que deve chegar até firme aí na primeira divisão francesa. Queremos aí em breve fazer um vídeo sobre o Citigroup, sobre como estão os times que o Citigroup está investindo. Se você quer ver esse vídeo, deixa aí seu comentário, exatamente para a gente saber que isso é interessante para os nossos amigos alternativos. E aí, outro time que poderia ter subido da segunda para a primeira divisão francesa era o Toulouse, mas ele ficou naquela vaga de playoff que enfrenta um time da primeira divisão, e era o Nantes, outro time tradicional, que foi para o playoff. Aí Toulouse contra Nantes, o Nantes venceu e ficou na primeira divisão, o Toulouse fica para a segunda.
Na Itália, a hegemonia da Juventus foi quebrada pela Inter de Milão, a equipe que está com dificuldades financeiras, passou por processos de vendas complicados, muitas negociações de jogadores, mas montou uma equipe forte que conseguiu derrotar a Juventus, enquanto a Juventus também passou por mudanças ali e não conseguiu sucesso com o Pirlo, fez uma campanha bem ruim, inclusive. E na segunda divisão da Itália tivemos algo parecido, porque um time com dificuldades financeiras, que está se reconstruindo, conseguiu subir. É a Salernitana, clube que vai jogar a primeira divisão da Itália pela primeira vez no século. A última vez que disputou a primeira divisão foi em 99, quando tinha um time até interessante, com Gattuso, Di Vaio, Di Michele, uma equipe que até derrotou as grandes equipes da Itália, mas fracassou depois e foi rebaixada, e agora volta depois de passar por muitas dificuldades. A Salernitana chegou a ser refundada 2 vezes, passou por escândalo de manipulação de resultados e ainda está se reerguendo disso, mas conseguiu o acesso no meio de uma disputa contra uma equipe que tem muito dinheiro para investir. O Monza é uma equipe que tem investimentos do Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi, que era manda-chuva do Milan naqueles tempos áureos, agora está investindo no Monza. O time subiu da terceira para a segunda divisão na temporada passada e já na estreia da segunda divisão brigou pelo acesso direto com a Salernitana, acabou sendo superado, foi para os playoffs e perdeu também, então não conseguiu acesso para a elite, mas a Salernitana sim, mesmo com as dificuldades financeiras que tem, conseguiu esse acesso. Só tem um porém. A Salernitana talvez até não confirme esse acesso, porque o proprietário do time é o Claudio Lotito, que é o mesmo proprietário da Lazio. E aí gera um problema, porque pelo regulamento do campeonato italiano não podem 2 equipes do mesmo dono se enfrentarem. E aí a possibilidade da Salernitana subir é ser vendida. Então digamos que tem uma vaga na Série A à venda lá no campeonato italiano. Vamos ver como é que vai ficar essa disputa, essa questão aí. Outro time que subiu na Itália foi o Venezia e tem uma história um pouco parecida até, porque a última vez que jogou na Série A foi em 2001, 2002, então está praticamente ao mesmo tempo afastado da elite e também passou por muitas falências e refundações depois de ter saído da elite do campeonato italiano, e aí só conseguiu se organizar novamente em 2015, quando foi comprado por um grupo de norte-americanos, e esse grupo investiu bem, conseguiu sair da terceira para a segunda divisão com o time sob comando de Filippo Inzaghi, aquele ex-jogador, e agora conseguiu subir sob comando de Paolo Zanetti, ex-jogador também, está no comando lá do Venezia e conseguiu subir numa aposta interessante que o time fez de contratar muitos jogadores locais, muitos jogadores da região de Veneto ali, e deu tão certo que o gol da classificação, o gol do acesso, considerado gol do acesso, foi marcado exatamente por o Bocalon, um jogador da região de Veneto, revelado por lá, e aí tá gerando uma identidade muito interessante. O clube está crescendo de maneira bem interessante realmente. E o que também é interessante é o estádio Pierluigi Penzo, que vai voltar então para a Série A. Dá uma olhada que bonito esse estádio. Você sabia que o Última Divisão tem um grupo de WhatsApp para falar sobre futebol alternativo? Pois é, faz parte dos benefícios do nosso programa de captação de financiamento coletivo lá no Catarse. Acesse o link aqui na descrição, conheça o projeto, veja os benefícios que você pode obter e ajude o Última Divisão a crescer. Em Portugal, a hegemonia de Benfica e Porto foi quebrada após 19 anos. O Sporting quebrou e de forma bem interessante, de forma invicta, com um treinador bem jovem, Rubem Amorim, de 36 anos, fez um trabalho incrível realmente. E nas divisões de acesso, o Vizela é uma história bem interessante, conquistou o acesso. O time só disputou a primeira divisão do Campeonato Português uma vez, há mais de 30 anos, lá na década de 80, e passou por muitas dificuldades depois disso, assim como essas outras histórias que a gente contou. O clube teve muitas dificuldades, inclusive se envolveu no escândalo de compra de juízes, foi nomeado de apito dourado esse escândalo. É bem complicado isso aí, e o clube acabou tendo que passar por várias dificuldades, vários rebaixamentos até voltar para a elite. E esse acesso do Vizela teve participação especial de Gerard Piqué, zagueiro do Barcelona.
Claro que ele não jogou no Vizela, mas ele é sócio de uma empresa que tem investido no Vizela, empresa Cosmos, está investindo no clube ali desde 2017, foi feito investimentos em estrutura, depois em jogadores, e aí está conseguindo acessos rápidos, crescimento rápido. Na temporada 2019-2020 o time já subiu para a segunda divisão e agora chega então na elite de maneira bem interessante o Vizela. O time tem o atacante Cassiano, foi um grande destaque aí, artilheiro da competição, e o Vizela, vale destacar que o Vizela sobrou, foi praticamente invicto, 24 jogos de invencibilidade, conseguiu acesso com relativa tranquilidade, vai ser uma participação bem interessante na elite do Campeonato Português. Outro acesso interessante em Portugal foi o Estrela da Amadora, time bastante tradicional, que já disputou muito o Campeonato Português, já venceu Copa em Portugal e conseguiu acesso da terceira para a segunda divisão, está passando por uma modificação ali, uma reestruturação interessante, pode até pintar aí futuramente na elite. Na Inglaterra não tivemos uma quebra de hegemonia, como falei nos outros países, o campeão nacional foi o Manchester City. Tivemos uma pequena surpresa, não sei mais se dá para chamar de surpresa, mas o Leicester venceu a FA Cup, Copa da Inglaterra. Sempre interessante ver o Leicester vencer, porque um dia já foi uma grande surpresa, hoje nem tanto, mas é um time muito carismático. Nas divisões de acesso, em compensação, tivemos acessos bem interessantes. Vamos destacar principalmente aqui o Brentford, que subiu para a elite da Premier League. O clube nunca disputou a Premier League, né? Já disputou a elite do campeonato inglês, quando não existia a Liga, a Premier League, mas isso faz também muito tempo. Foi lá na primeira competição, primeiro campeonato inglês pós Segunda Guerra Mundial, e aí o clube foi rebaixado e depois ficou ali migrando entre segunda e quarta divisão, conseguiu aí uma reestruturação interessante recentemente e quase subiu na temporada passada. Chegou aí para os playoffs e perdeu para o Fulham. O Fulham passou e acabou fazendo uma temporada ruim no campeonato inglês, foi rebaixado novamente, enfim, o Fulham vive de subir e cair, e o Brentford agora vai ser uma novidade mais interessante para a gente ver na Premier League. E o principal nome por trás desse acesso do Brentford é Matthew Behan, é o cara que comprou o Brentford quando o time estava perto da falência e conseguiu comprar por causa de dinheiro que ele ganhou apostando, mas não apostando a revelia. Ele apostou criando um sistema ali baseado em estatísticas que deu muito certo, e aí ele resolveu então comprar o clube do coração dele e usar esse modelo de estatísticas, de números, para exatamente fazer o clube se impulsionar, crescer, e foi dando muito certo. O Brentford foi realmente subindo de divisões, começando a ganhar mais dinheiro, e ele inclusive já comprou até um outro clube, um clube dinamarquês. Ele é sócio de um clube dinamarquês, o Midlands, que já venceu o campeonato dinamarquês 3 vezes, disputou fase de grupos da Liga dos Campeões, inclusive já fizemos um vídeo aí em que a gente falou sobre todo esse processo do Moneyball, explicamos um pouco mais, e vale dar uma olhada, tá aqui na descrição, tá aqui no card também para você dar uma conferida. E aí o Brentford então agora está conseguindo o sucesso que o Behan queria, afinal de contas é o clube do coração dele, e aí tá dando tudo muito certo para o clube. E uma curiosidade do Brentford é que o time não tem categorias de base, ele aposta tudo na captação, é um clube que roda bastante o elenco, vende jogadores ali para tentar se sustentar e aposta muito na captação, usa esses modelos estatísticos para encontrar jogadores. O artilheiro da segunda divisão do campeonato inglês, por exemplo, Ivan Toney, estava na terceira divisão e foi encontrado então pelo Brentford, uma aposta, Ivan Toney, e conseguiu se destacar então na segunda divisão, foi um dos principais jogadores do time. O treinador Thomas Frank é um treinador que está no time desde 2016, então conhece todo esse processo, toda essa aposta nos números, nas estatísticas, e realmente põe isso em prática. Tem outros acessos interessantes na Europa, tem alguns até ainda sendo decididos. Podemos fazer uma segunda parte desse vídeo, mas para isso queremos saber se você quer. Então deixe seu like aí, se esse vídeo bombar, se esse vídeo tiver bastante like, bastante views, a gente faz uma nova parte. Compartilhe com seus amigos, fale que curtiu esse vídeo e que a gente pode fazer aí uma segunda parte sobre outros acessos dos campeonatos europeus. Além disso, se inscreva no canal, ative as notificações e siga a Última Divisão em todas as redes sociais, @Última Divisão,
última divisão, que aí a gente está sempre falando sobre esses acessos, sobre as divisões de acesso do futebol mundial. É isso, amigos alternativos, obrigado e até a próxima.